Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para dar início a um novo estudo de um novo software. Eu estou falando aqui do Geomagic Studio. Como vocês podem ver aqui, eu estou com a licença experimental de 30 dias. Tá? Este que é um software que já conheço há um longo período, venho trabalhando com ele de longa data. E também, por um determinado período, diga-se de passagem longo também, eu deixei de acompanhá-lo. Tá? Durante o período em que eu trabalhava na área de calçado, se utilizava muito, o pessoal do calçado se utilizava muito desse software. E por isso eu resolvi mostrar aqui para vocês o pouco do conhecimento que eu adquiri. Tá? Qual é a ideia aqui dessas novas videoaulas, pessoal? Eu sou um cara muito preocupado com novas tecnologias, tá? E como nós temos um portal que a ideia é sempre trazer uma novidade, seja nos cursos em andamento, ou seja de novos estudos, de novos softwares. Então a minha preocupação é essa, trazer isso para vocês, trazer essas informações. Porque às vezes a gente fica tão limitado à informação que pode ocorrer de, num determinado momento, a gente ter a necessidade de trabalhar num outro software, ou pelo menos conhecer um outro software, que poderia nos auxiliar na execução daquela tarefa, e por falta de conhecimento a gente acaba não tendo a experiência suficiente para sugerir o uso desse software, ou então até mesmo resolver o problema com o uso desse software. Então essa é a ideia, é trazer para vocês aqui não um curso completo de Geomagic. Eu não tenho todo esse conhecimento do Geomagic para dizer assim, nós vamos estudar tudo que tem de recurso no Geomagic. Mas eu vou trazer para vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri durante o tempo de uso que eu tive com esse software aqui. E também a versão 2013 do Geomagic Studio tem inúmeras novidades, né? Então é bem bacana. Esse software vem crescendo a cada ano, é um software de engenharia reversa e é muito interessante vocês pelo menos saber que existe esse software, tá? E quem precisar usar ele também, que é um software muito bacana. Logicamente, um software de engenharia reversa, né, a gente não pode esperar muito dele em relação a custo. É um software caro, mas também dentro daquilo que eu conheci do Geomagic, ele baixou bastante de preço, tá, pessoal? O valor dele hoje é muito diferente mesmo em relação ao que se praticava na época em que eu utilizei. E sem falar de que ele aumentou, olha, grandes recursos em relação a outras versões que eu estudei. Tá? Então esse software realmente evoluiu bastante nos recursos e diminuiu bastante também no preço, até porque o preço praticado na época era um preço incalculável para uma empresa convencional aí do mercado nacional. Tá? Para que eu utilizava o Geomagic então? Eu venho da área do calçado, tá, pessoal? Então, na área do calçado tem a profissão do maqueteiro. O que é o maqueteiro? Para quem não conhece, né? O maqueteiro ele faz toda a maquete de uma sola, tudo manual, é um trabalho artesanal mesmo, ele vai colando borracha, cortando a borracha para fazer os blacks do solado, vai passando uma lixinha, começa tudo pelo processo de cortar uma madeira para dar a forma do solado, a forma básica, né, do solado, e depois ele vai adicionando essas borrachas e os materiais necessários para ir dando a forma do solado. Né? Trabalha com massa também, massa de polir, enfim, massa plástica. Então é um trabalho bem manual e depois dessa sola pronta, geralmente se faz a piloto, aí faz o teste da matriz, injeta o primeiro par, envia para o cliente, se o cliente aprovou, aí faz a escala, certo? Aonde que o Geomagic entrou nessa história aí, pessoal? Quando o cara vai fazer a escala desse par, dessa piloto, ele tem todo o trabalho para fazer de novo cada par, né? E obviamente por ser um trabalho manual, pode acontecer, e acontece muito, claro que são detalhes minúsculos, pessoais, mas para aquilo que a gente está vivenciando, a gente consegue ver essas diferenças. Por exemplo, não se consegue fazer o pé esquerdo igual ao pé direito, porque é dois trabalhos manual, é feito tudo na mão, é artesanal. Então não se consegue ter essa precisão tão grande de fazer os dois com a mesma forma, mesmo tamanho, as mesmas curvaturas. Elas ficam semelhantes. A olho nu fica semelhante. Né? Até tem os clientes, por exemplo, ou um próprio maqueteiro, ele tem um olho tão preciso por ter essa vivência durante o dia,
que ele consegue enxergar coisas que a gente não consegue, né? Quem não tem experiência olha e diz, não, tá perfeito isso aqui. E o cara que vivencia isso dia a dia, quem conhece essa profissão e está me ouvindo agora sabe do que eu estou falando, o cara vê coisas que a gente não enxerga, tá? Mas é porque ele tem essa experiência e consegue prestar mais atenção aos detalhes. Bom, mas enfim, então voltando aqui, onde é que eu já usava o Geomagic nessa história aí? Vamos dizer, o cliente aprovou a piloto, né, agora eu preciso fazer a coleção de calçado aí. Vamos fazer tudo manual? Não. A gente capturava essa nuvem de pontos através de um sensor 3D, de um laser 3D, capturava isso e trazia para dentro do Geomagic essa nuvem de pontos. Na época a gente usava um laser de captura 3D que a gente tinha que tombar a peça, ele não capturava tudo numa vez só. Eu vou mostrar isso aí para vocês, essa situação, durante as nossas aulas aí, eu vou estar mostrando para vocês essa montagem. Então a gente tinha que montar, por exemplo, na planta do calçado, o cara foi lá e escaneou a sola, né, a parte de baixo da sola para pegar os detalhes, aí escaneou um calcanhar, o lado externo do solado, o lado interno do solado. Quando eu falo externo e interno, é o perfil do solado, né? Para quem não conhece, é o infranque e o lado externo oposto ao infranque. Mas tudo é o lado de fora da sola, tá? Aí depois vai lá e escaneia o bico do solado. Feito isso, traz todos esses scanners, esses tombamentos para dentro do Geomagic e através de pontos semelhantes, né? Geralmente a gente cravava um alfinete só para ele deixar um buraquinho na borracha. E aí depois, através dessas marquinhas que ficavam, que o laser capturava, a gente usava aqueles pontos semelhantes para fazer a montagem e deixar ele bem alinhadinho. Feito esse alinhamento, fazia-se o tratamento da nuvem de pontos, gerava a malha poligonal, que é o famoso arquivo STL, né, que é um objeto formado por malha triangular. E aí usava-se um software que interpretasse essa malha poligonal, né, o arquivo STL, para fazer todas as usinagens, um software de CAM, que aí a gente gerava todas as estratégias dentro do software de CAM. Aí raramente a gente levava também para dentro do Rhinoceros, para fazer limites, para extrair alguma superfície, fazer um detalhezinho, tal, enfim, fazer um acabamento mais refinado na peça, tá? Então a gente fazia isso também dentro do Rhinoceros. A grande vantagem é que todas as peças saíam iguais, né? Porque a gente só escaneava um lado e espelhava o outro dentro do software. Então, eu tinha garantia total de que todos os pares vão sair, o esquerdo igual ao direito e vice-versa, não vai ter alteração. Se tem um erro na piloto, esse erro ele vai ser inclusive escalado nas outras pares da coleção também, tá? Mas se tiver tudo ok, eu vou ter todos os pares da minha coleção ok também. E isso era feito muito rapidamente. O maqueteiro ia levar, sei lá, uma semana para fazer isso. Num dia, eu tinha toda a coleção pronta, programada e só botar no CNC para usinar. Usinava a maquete, né, num Cibatu e depois fazia a fundição da matriz. Então isso fez com que esse trabalho fosse muito mais rápido e muito mais preciso. E para isso, então, a gente vinha a utilizar o Geomagic. E eu confesso a vocês que o Geomagic no Brasil não tinha representação na época e eu tive que aprender ele na marra, pessoal. O help do Geomagic era muito fraco, mas muito fraco mesmo. O máximo que tinha era, por exemplo, apresentava aqui esse ícone e dizia que aquilo ali era para mudar o centro de rotação. Pronto. Aí tem o ícone, por exemplo, de redefinir e dizia que restaura certos aspectos da área de visualização para definições anteriores. Beleza, isso tudo em inglês. Acabou, não tinha exemplo, não tinha nada. Era assim que era o help do Geomagic na época. Obviamente, né, a empresa investiu, a Geomagic investiu e hoje o software tem muitos recursos e muitos tutoriais, inclusive no próprio site da Geomagic. Tá? Beleza, mas vamos deixar aí de blá blá blá, né? E vamos ver então um pouquinho da interface desse software aqui. Nessa aula, na verdade, eu quero mostrar para vocês um pouquinho da interface. Eu até vou abrir um arquivo para vocês darem uma olhada aqui, mas é coisa rápida, tá? Isso aqui é só para anunciar esse novo curso esse novo curso não, essas novas aulas que eu vou estar criando para o portal aí, que são conhecimentos bem interessantes para vocês, para mim também relembrar essa ferramenta aí, tá? Então vamos lá. Bom, a nova interface do Geomagic, além de estar muito bonita, ela está muito bem organizada, passou a utilizar aqueles ribbons, né, que tem no NX, que tem no próprio Microsoft Word, enfim, todos os softwares novos estão utilizando esse tipo de ajuste, né, e organização de barra de ferramentas.
Bom, um outro detalhe também é que o Geomagic ele vai mudar essas ferramentas aqui, além de ter as abas aqui para a gente selecionar, né? Ele automaticamente vai mudar de acordo com o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, certo? Então, se eu estou trabalhando com uma nuvem de pontos, ele vai mostrar aqui as ferramentas de pontos, né? Que agora eu não estou visualizando, tá? Se eu estiver trabalhando com malha, vai aparecer aqui um menuzinho desses para trabalhar com a malha poligonal, certo? Então, vai depender do tipo de arquivo que eu tenho aberto na minha interface, tá? Um outro detalhe que eu acabei esquecendo de começar o assunto, né, é que o Geomagic, eu estou aqui com a versão trial, né, do Geomagic Studio. O Geomagic Studio, ele tem algumas ferramentas, certo? Ele tem o Geomagic Qualify, ele tem também o Geomagic Wrap e, obviamente, o Capture, ou então o Geomagic Studio, que é onde traz as 3 ferramentas tudo junto, tá? Então, a gente tem a possibilidade de digitalizar, que é a captura 3D dos pontos, tá? Através do próprio Geomagic. Lógico, Valdir, qualquer sensor 3D eu posso vincular ao Geomagic? Não, pessoal, não é qualquer sensor, tá? Existem alguns sensores no mercado que, a partir do momento em que eu conecto a USB desse sensor na porta USB do computador, o próprio Geomagic já faz essa verificação, a gente só faz a calibração dele, e enquanto eu estou capturando lá com o laser, ele está transmitindo automaticamente aqui para a tela do Geomagic, e a gente já está vendo tudo acontecer em real time, tá? Mas outros já não. Eu primeiro faço a captura, aí ele gera nuvem de pontos, eu salvo essa nuvem de pontos e trago para dentro do Geomagic para fazer todo esse tratamento. Certo? Mas indiferente de qual das situações, ambas vão funcionar super bem aqui. Bom, dando sequência então, as barras de ferramentas, a gente tem aqui essas abas, a interface gráfica do Geomagic, que, como eu disse para vocês, dependendo do tipo de arquivo que vai carregar, ele vai mostrar aqui as ferramentas necessárias para trabalhar com aquele tipo de arquivo. Esse começando é a interface inicial, né, do Geomagic, e o script são para criar macros, tá? Ou então para listar as macros que estão criadas aqui no Geomagic. Beleza, o que eu vou fazer para a gente começar a visualizar aqui? Esse painel aqui ele vai sempre ficar visível, tá? E a gente pode auto-ocultar ou não ele, certo? Esse painel ele é o painel que vai gerir os modelos que nós temos, as caixas de diálogo. Toda vez que eu clicar num comando, essa caixa de diálogo vai ser exibida, e a visualização, tá? Que é o que nós temos sendo exibido, e as configurações de visualização da minha interface gráfica, que obviamente só vai aparecer quando eu tiver um modelo aqui na minha interface. Então, para não ficar abrindo e fechando, eu vou deixar aqui fixado, que aí a gente tem aqui esses painéis separados aqui por abas, tá? Beleza, então como eu disse para vocês, eu vou abrir aqui um modelo, pessoal, mas é um modelo bem besta, tá? É só para mostrar para vocês uma nuvem de pontos. Foi um exemplo que eu acabei tendo que fazer hoje, e eu até peguei vários modelos para apresentar para vocês, e a gente vai ver isso durante as aulas do Geomagic. Mas infelizmente eu acabei deixando o meu pendrive na empresa e os arquivos ficaram lá. Então, para a gente dar uma visualizada na interface, tem um outro arquivo aqui que a gente vai abrir, tá? Então, são vários os tipos de arquivo que o Geomagic trabalha. Eu vou aqui no abrir, e a gente pode visualizar aqui. Ele está como todos, deixa eu só ver se eu coloco aqui mais para cima para a gente visualizar. Ele tem aqui todos, vai ficar um pouquinho fora do vídeo aí, mas se você escorrer essa barra aqui, vocês vão ver os diversos tipos de arquivo que o Geomagic abre, tá? São diversos tipos mesmo, pessoal. Inclusive, o próprio software de captura que a gente usa lá, que é um sistema um braço articulado Metris, e o sensor é da Nikon. Então ele gera, o software que captura, ele gera um arquivo SAB. Esse arquivo SAB, o Geomagic também carrega ele, tá? O ideal não é utilizar esse arquivo SAB, o ideal é a gente salvar ele em ASCII, que aí vai abrir com 100% dos arquivos. Mas a gente tem aqui a metrologia da Nikon, SAB e SAB2, tá? Na realidade, me perdoem, vou fazer uma correção. Esse problema que a gente estava tendo é porque ele só abria SAB, e o software que eu tenho lá, ele gera o SAB2. Então, quando eu abri o SAB2, alguns arquivos abriam com falhas, faltava parte da digitalização, e como o sensor que eu uso ele faz a captura toda do modelo, se eu não mexer no modelo, eu não preciso tombar a peça, eu capturo ele em qualquer lugar do espaço, tá? Então aí a gente gera uma nuvem de pontos só que ele gera o SAB2.